Era pra ser só mais uma banda estranha da internet. Mas não era. Quando a Angine de Poitrine começou a aparecer nos feeds, muita gente teve a mesma reação. Um misto de curiosidade, incômodo, fascínio. Não era só o nome, era o som. Algo ali parecia fora do lugar, os acordes não se encaixavam como deveriam, as melodias fugiam daquilo que a gente, mesmo sem saber teoria musical, espera ouvir. E no meio disso tudo, escalas microtonais, intervalos que não existem no sistema musical tradicional ocidental. Criavam uma sensação quase desalinhada, como se a música estivesse quebrada. Mas será que realmente está? Ou será que é o nosso cérebro que não sabe lidar com aquilo? Porque no fundo, ouvir música nunca foi uma experiência passiva. Enquanto você escuta qualquer música, do pop mais previsível ao experimental mais caótico, seu cérebro está constantemente tentando adivinhar o que vem a seguir. Ele funciona como uma máquina de previsão. A cada nota, a cada batida, ele calcula probabilidades. O próximo acorde vai se resolver, essa melodia vai subir ou descer, o ritmo vai manter ou quebrar. Esse mecanismo se chama codificação preditiva, e ele é essencial para entender por que certas músicas soam agradáveis e outras estranhas. Quando a música confirma a expectativa do cérebro, a sensação é de fluidez, conforto, familiaridade, mas quando ela quebra essa expectativa, como no caso das microtonalidades ou progressões incomuns, o cérebro entra em estado de alerta. Ele percebe um erro na previsão, e é aí que a mágica acontece. Porque esse erro não necessariamente é ruim. Na verdade, é ele que pode tornar a experiência mais intensa. Nos primeiros milissegundos, o som chega ao córtex auditivo, no lobo temporal, e é ali que o cérebro começa a decodificar frequência, timbre e intensidade. Quando ao mesmo tempo, o giro supramarginal entra em ação, ajudando a integrar essas informações com padrões já conhecidos. Entre 0 e 500 milissegundos, uma rede inteira já está ativada. E não para por aí. Áreas motoras como o giro pré-central e a área motora suplementar começam a responder como se o corpo estivesse se preparando para acompanhar o ritmo. Mesmo parado, seu cérebro está ensaiando a música, como um maestro coordenando a banda ou até mesmo um pianista teclando mentalmente um piano. Já percebeu como às vezes seu pé começa a bater sozinho ao ouvir música? Isso não é coincidência. Enquanto isso, regiões emocionais entram em jogo. A amígdala cerebral avalia o impacto emocional. O hipocampo conecta aquilo com memórias, e o córtex cingulado anterior ajuda a atribuir significado. E então, no centro de tudo isso está o famoso sistema de recompensa. Quando a música consegue equilibrar a expectativa e surpresa, nem imprevisível demais, nem caótica demais, o cérebro libera dopamina no núcleo accumbens. A mesma substância ligada a prazer, motivação e aprendizado. Aquele arrepio que sobe pela espinha ao ouvir uma música, aquilo é real. É dopamina sendo liberada em resposta a um padrão que quase falhou, mas se resolveu de uma forma satisfatória. Agora pensa no caso da Angine de Poitrine. Quando a música foge demais do padrão, o cérebro não consegue prever direito. Isso gera estranheza. Mas com o tempo, se você continua ouvindo, algo interessante acontece. O cérebro começa a aprender aquele novo sistema. Ele se adapta. O que antes parecia errado começa a fazer sentido. É como aprender uma nova língua. No começo soa confuso, depois ganha estrutura. E esse processo de adaptação não é só psicológico, ele é físico também. A música literalmente muda o cérebro. Estudos mostram que tanto a audição quanto a prática musical aumentam a expressão de genes ligados à neuroplasticidade, como o BDNF, que traduzindo para o português significa fator neurotrófico ligado ao cérebro. É um fator essencial para o crescimento e fortalecimento de conexões neurais. Além disso, alterações de genes relacionados à neurotransmissão e até à proteção neural. Ou seja, ouvir música não é só entretenimento, é um treino cerebral. Isso ajuda a explicar outro fenômeno impressionante. Pacientes com Alzheimer, mesmo em estágios avançados, muitas vezes não reconhecem familiares, mas reconhecem músicas. Quando uma canção familiar toca, regiões como o córtex pré-frontal medial, que se degradam mais lentamente, são ativadas. E por alguns instantes, memórias e emoções voltam, como se a música abrisse uma porta que outras formas de estímulo não conseguem. É por isso que a música tem sido cada vez mais usada como uma ferramenta terapêutica.
Em pacientes com Parkinson, por exemplo, o cérebro tem dificuldades em gerar o timing interno para movimentos. Mas quando um ritmo externo é introduzido, uma batida constante, ele funciona como um marca-passo. O corpo consegue se sincronizar e o movimento flui. Em casos de AVC, pessoas que perderam a capacidade de falar conseguem reaprender a comunicação através da entonação melódica. Algo semelhante pode ser observado na disfemia, que é a famosa gagueira. Você já deve ter reparado que pessoas com essa condição conseguem cantar sem alterações no ritmo da fala. Tudo isso porque cantar ativa redes diferentes da fala comum, muitas vezes preservadas nesses casos. No autismo e no TDAH, a música ajuda a organizar a atenção, regular emoções e melhorar a comunicação. Você já deve ter ouvido alguém que estuda escutando o famoso ruído marrom? Pois é. Isso acontece porque a música não atua em uma única área do cérebro, ela ativa tudo ao mesmo tempo. Sensação, emoção, movimento, memória e linguagem. Ela é talvez uma das experiências mais completas que o cérebro humano pode ter. E isso nos leva de volta ao começo. Aquela sensação estranha ao ouvir algo fora do padrão, talvez o desconforto não seja um defeito da música. Talvez seja um sinal de que seu cérebro está sendo desafiado, tentando entender algo novo, tentando expandir seus próprios limites. Porque no fim, a música mais interessante não é aquela que só confirma o que a gente já conhece, é aquela que faz o cérebro trabalhar, que quebra expectativas, que cria novas formas de prever o mundo. E talvez seja exatamente por isso que bandas como Angine de Poitrine chamam tanta atenção. Não porque soam erradas, mas porque obrigam o cérebro a sair do automático. E nesse processo revelam algo profundo. A música não é só som, é um diálogo constante entre o padrão e surpresa, entre o que esperamos e o que ainda estamos aprendendo a entender. Mas e aí? Conta pra mim, você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que também se interessam por esse tema e ajude a crescer cada vez mais esse canal. Com isso eu vou me despedir de vocês com uma última frase. Onde as palavras falham, a música fala. Um abraço e até a próxima, pessoal.